Olá, professores, todos os profissionais da educação. Sejam bem-vindos ao segundo diálogo formativo do Programa de Alfabetização Ambiental. Eu sou a professora Fabiana Munhoz, sou professora de Biologia da Rede, estou como formadora EFAP e vou fazer minha descrição. Sou uma mulher parda de mais ou menos 1,60 m, olhos castanhos, cabelos castanhos na altura do ombro, e hoje estou vestindo uma camisa branca e uma calça verde. E eu passo a palavra aqui para o Júlio. Olá a todos, boa tarde. Eu sou o Júlio, eu sou técnico da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado, integro a equipe da Diretoria de Educação Ambiental. Sou um homem alto, magro, pele morena, tenho cabelo médio ondulado com castanho escuro, com mechas loiras. Estou vestindo uma camiseta preta e calça preta e uma bota marrom. Olá, meu nome é Isaac, eu sou técnico curricular da equipe de matemática da COPED, participando aqui do programa desde 2021. Né? A gente veio trazer aqui também boas práticas da rede. E eu sou um homem careca, olhos claros, baixa estatura, estou vestindo uma calça jeans azul e uma camiseta cinza. E nesse nosso segundo diálogo, que vai falar sobre resíduos sólidos, nós temos aqui uma convidada, que é uma convidada especialista, Jéssica Freteschi, não sei se eu falei certo o seu nome, presidente do Instituto Lixo Zero Baixada Santista. Ela é técnica em meio ambiente, bióloga, palestrante e educadora ambiental, atuando desde 2017, despertando a consciência ambiental e mudanças de atitudes, de forma a incentivar e orientar a preservação dos ecossistemas, promovendo o respeito e os valores relacionados à natureza. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito boa tarde a todos. Muito prazer estar aqui hoje com vocês. Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou parda, cabelos longos castanhos, olhos castanhos, e hoje eu estou vestindo um terninho marrom e sapatos pretos. Muito obrigada pela sua participação. E nós vamos começar aqui falando sobre o Programa de Alfabetização Ambiental com o Júlio. Obrigado, Fabiana. Até agradecer de novo estar aqui a presença, né, dessa parceria aqui da Secretaria de Meio Ambiente junto com a Secretaria de Educação, aqui na figura da COPED, da EFAP. Para falar um pouquinho do programa, o programa já está aqui desde 2019, né, fruto da resolução conjunta da então CIMA, né, e SEDUC. O público-alvo são os profissionais PECs das 4 áreas de conhecimento, equipes gestores, professores e funcionários de todas as etapas de ensino, anos iniciais e finais de ensino médio, ensino fundamental. E os objetivos do programa é promover o desenvolvimento de temáticas socioambientais nos processos de ensino e de aprendizagem nas unidades escolares da rede pública de ensino, estando em consonância com o currículo paulista e contribuir para a ampliação do repertório teórico-metodológico dos profissionais e estudantes da rede. E agora seguimos para mais um diálogo, né, desse ano, agora o segundo, né, de 2025. E, prosseguindo, a previsão, né, do nosso cronograma para este ano, né, estamos no segundo diálogo, a intenção são 9, seguindo as temáticas previstas dessa edição. Então, vão ser 9 diálogos formativos, com referências e vídeos complementares que ficam de suporte e apoio disponível no repositório. Pode prosseguir, por favor? Porque aí os 9 diálogos vão permeando essas 5 temáticas previstas no programa. Já teve o diálogo passado, que foi mudanças climáticas, né? Esse agora está abarcando a temática de resíduos sólidos. Também temos previstos conservação da biodiversidade, preservação da qualidade das águas e energia. Temos ainda na programação, né, tem a playlist com todos os diálogos que já foram realizados, né, desde 2021 para cá, se não me engano, que ficam disponíveis ali no QR Code de referência, e a programação também está disponível ali no QR Code. Eu acho que é muito importante os professores acompanharem todo esse cronograma, porque está separadinho com as temáticas. Isso facilita muito o trabalho em sala de aula, a pensar em projetos possíveis aí para realização com os alunos. Então, é importante fazer essa verificação, esse acompanhamento e acompanhar o diálogo. E agora nós vamos começar a apresentação aqui da Jéssica, falando sobre o lixo zero Baixada Santista.
Bora lá, gente. Novamente, muito obrigada aí. Eu, em nome do Instituto, agradecemos, né, essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando o nosso conceito, né? Nós vamos começar falando referente aos resíduos sólidos e o conceito do lixo zero referente a esses resíduos. E logo depois, eu vou fazer uma introdução e uma apresentação e as ações que nós, do Lixo Zero Baixada Santistas, fazemos para estar mitigando, né, e preservando o meio ambiente aí. Bom, resíduos, né, os resíduos sólidos, o consumo e o comportamento sustentável. O que são os resíduos sólidos e qual é o impacto ambiental que isso acaba ocasionando na nossa sociedade, né? Os resíduos sólidos são materiais descartados após o uso, né, após o uso dos resultados das atividades humanas. Ou seja, nós acabamos gerando resíduo da hora que nós acordamos até a hora que vamos dormir, né? Só que o problema não é o gerar o resíduo. Na realidade, o nosso problema maior hoje é como esse resíduo gerado é destinado. Então, hoje, quais são os resíduos? Quais são os destinos dos nossos resíduos? Nós temos os destinos lixões, que infelizmente ainda existem, né? Os aterros sanitários, as cooperativas que recebem esses resíduos com a reciclagem e a compostagem. Essa questão da compostagem é muito crucial, né? Porque hoje nós sabemos que o Brasil, atualmente, ele produz em torno de 80 milhões de toneladas resíduo ano. Só que somente menos da metade desse resíduo é destinado de forma correta, né? E a questão da compostagem, hoje, atualmente, o resíduo orgânico, né, ele é mais da metade do nosso resíduo gerado. Só que, infelizmente, ele é destinado de forma incorreta, né? Esse resíduo orgânico, ele não é destinado a um pátio de compostagem, como deveria ser feito. Ou seja, nós pegamos o nosso resíduo, que poderia ser um recurso, né, e estamos ensacando ele em saco de lixo e destinando de forma incorreta, né? Então, assim, hoje nós temos dados que aproximadamente cada brasileiro gera em torno de 382 quilos de resíduo ano. É muita coisa, né? Então, assim, hoje nós temos que entrar nesse conceito da questão resíduo e gerenciamento, porque nós temos a informação, tá? Mas e a ação? Nós não fazemos a ação. Então, a questão do lixo zero é exatamente esse, para nós mudarmos esse conceito e começarmos a fazer práticas sustentáveis, né, e começar a impactar todos os seres em uma só rede, fazer a diferença para o nosso ecossistema. E como nós somos da Baixada, querendo ou não, nós acabamos enfatizando também o ecossistema marinho, né? Pode passar para mim, por gentileza? Dá uma voltadinha. Volta, por favor. Isso, agora. Hoje, a nossa cultura do lixo é uma cultura muito desenfreada, né? Nós temos aí a informação dos R's, mas nós não reutilizamos, nós não repensamos, né? E aí é o que está. O reciclar, o repensar, o recusar. Será que eu realmente preciso consumir isso? Tá, e se eu preciso? Será que eu posso descartar de forma correta? Não, você não pode, você deve, né? Mas o que acontece muito hoje, que eu consigo verificar, é a questão da educação ambiental nas escolas. O porquê que eu entro nesse conceito? Eu fui saber a questão da destinação de resíduo agora adulta. Agora adulta, né? Quando eu era criança na escola, eu não tinha essa informação de que nós tínhamos que separar o resíduo, destinar de forma correta, não. Então, eu tenho uma frase que eu costumo dizer assim, não se valoriza o que não se conhece. Então, dificilmente você vai valorizar aquilo se você não conhece aquilo. Então, eu acho que hoje, entrando na questão do resíduos sólidos e resíduo em geral, eu acho que tudo parte na educação ambiental. E como hoje é uma questão dos educadores, né? Eu quero entrar nesse contexto mesmo,
de saber referente às ações, de saber o que hoje nós, como os pedagogos, que o mês que vem eu me formo em licenciatura, quais são as ações que nós estamos fazendo para impactar esses novos cidadãos, né? Eu penso na questão de não esperar uma pessoa se tornar um técnico ambiental ou um biólogo para saber destinar esse resíduo. É isso que nós temos que pensar, num hoje, num agora, né? E não no mais para frente. Então, entra essa questão do nosso consumo desenfreado, né? Onde nós não conseguimos parar de consumir. Entra essa questão, a importância de estarmos repensando novos hábitos e valores relacionados a esse consumo. Hoje nós temos as nossas legislações, né? Citei somente algumas aqui, mas nós temos diversas, né? Nós temos a nossa lei 12.305, 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós temos a nossa lei da Política Nacional do Meio Ambiente, né? Que é a lei 6.938. E nós temos um decreto, que é o 10.240, que é um decreto super recente, de 2020, que é a logística reversa. Outro ponto, galera, que infelizmente nós não conseguimos fazer valer, né? A logística reversa. Está aí uma coisa que nós deveríamos também colocar bastante em pauta, que os fabricantes, né, por obrigação, têm que receber esse resíduo que eles fabricaram, eles têm como obrigação receber novamente e destinar de forma correta. Pode falar. Volta um pouquinho para mim, por favor. E aqui nós temos a nossa Constituição Federal, que diz assim: todos têm um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia de vida. Então, assim, todos nós temos direito a um meio ambiente sadio. Mas o que nós fazemos para que esse meio ambiente se torne sadio? Aí é que está. Muitas vezes nós colocamos a culpa dos nossos governantes, enfim. Mas nós, como cidadãos, o que nós fazemos para poder estar mitigando isso e estar preservando realmente o nosso planeta? É de se pensar, hein, galera? Bom, entrando na questão dos professores que eu havia falado, né? Hoje em dia é fundamental. Eu citei a questão que eu só fui saber a questão da preservação ambiental quando eu entrei numa ETEC e fui me formar técnica ambiental. Aí que caiu a ficha. Nossa, tudo isso. Nossa, nós geramos tudo isso de resíduo. Só que se eu tivesse tido essa informação desde o meu início escolar, eu teria sido uma cidadã muito mais consciente, já poderia estar fazendo mais diferenças, como eu já faço hoje. Então, eu acho que na questão educação, os professores são primordiais nisso. Então, assim, nós, como professores, somos peças-chaves e essenciais para essa questão educação ambiental. Entra na questão ambiental, é muito vago somente em ciência, biologia. Né? A educação ambiental tinha que ser grade, ao meu ver. Tínhamos que ter a matéria, educação ambiental, e não somente na ciência e na biologia, saber o que é. Então, acho também que algo para a gente também se pensar. Pode passar. Não, volta um pouquinho, por gentileza. Pode passar. Isso. E aqui a questão da temática na prática docente, né? A educação ambiental ela é um processo contínuo e transversal. Ela pode ser trabalhada em diversas formas, como projetos interdisciplinares, atividades artísticas, hortas escolares, compostagem, rodas de conversas, pesquisas locais, visitas às cooperativas de reciclagem. Podemos também estar efetuando saídas de campo com esses adolescentes, com esses jovens, com essas crianças, mostrando a eles, né, a importância de estar fazendo uma ação de limpeza, seja num parque, seja numa praça, enfim. Só te interromper um pouquinho, a gente tem uma interação aqui no chat, a Terezinha, que já trabalhou aqui com a gente, um abraço, Terezinha. Ela mandou aqui uma questão, como resolver o problema de captação dos resíduos sólidos, considerando grande parte dos trabalhadores atua
na informalidade. E sobre aquilo que você falou, da questão da importância da educação ambiental, né, de nós não termos acesso a esse tipo de conteúdo nas nossas escolas antigamente, e hoje a gente tem esse passo do programa. Ela até traz duas frases aqui muito interessantes, que educar o meio ambiente é mais do que ensinar conceitos, é cultivar consciência crítica e engajamento social para transformar o mundo ao nosso redor. Então, em cima da pergunta que ela trouxe aqui, como que faz essa atuação, que vocês fazem essa atuação lá em Santos, em cima desse público de trabalho informal, que a gente sabe que existe bastante, né? Maravilha, Terezinha. Eu posso responder depois essa pergunta? Claro, claro. Depois, então, a gente responde essa pergunta, porque aí eu vou abordar realmente essas ações que nós acabamos realizando lá na Baixada Santista. E não somente na Baixada Santista, porque o conceito lixo zero é um conceito mundial, né? O lixo zero ele é universal. Hoje nós representamos a Baixada Santista, mas nós somos da linha Lixo Zero Brasil. Então, é um conceito que nós levamos ele para o mundo, né? E o nosso objetivo é que, realmente, através do nosso conceito lixo zero, nós possamos estar aí levando esse despertar dessa consciência ambiental, que é o que falta, o despertar da consciência ambiental. E entra os nossos conceitos, que é o que nós estamos falando aí, o repensar, né, do consumo e reduzir a geração do resíduo, os princípios da economia circular, né, que é o reduzir, o reutilizar, o reciclar e o reiterar, a transformação cultural como base para a transformação ambiental. Então, é muito importante isso também. Pode passar. E bora lá. Hoje, né, como é gerenciado o resíduo da escola que você atua? Seja você como professor, seja você... Muitas vezes, se tiver algum aluno aí, de repente, no chat, pode interagir aí também com a gente. Eu também andei disparando os links aí. Pode ser que algum aluno entre aí para poder estar entrando em contato com a gente. Mas, assim, hoje, atualmente, na escola, existe algum projeto? Existe algo que vocês estão fazendo em prol ao meio ambiente? E, se sim, manda aí no chat para a gente ver, porque eu também quero aprender ações também junto com vocês. Lá na secretaria, não sei se aqui na EFAP também, na secretaria a gente teve uma ação agora de lixos exclusivos para cada tipo de resíduo. Então, a gente tem para resíduos sólidos, né? Tem para papel, tem para metal, enfim, lá a gente está com esse movimento lá na secretaria. É bem bacana isso. Eu vejo muitos lugares, às vezes, colocarem desculpas. Mas é que são muitas lixeiras. Eu costumo dizer, em nós do Lixo Zero, a gente tenta facilitar um pouco as coisas. Então, assim, nós trabalhamos nas 3 frações. Reciclado, orgânico e o rejeito. Ponto. Através dessas 3 frações, nós já conseguimos fazer a diferença. O rejeito não tem o que fazer. É o que vai para o nosso aterro sanitário, certo? O nosso orgânico é o que vai para a nossa compostagem. E os recicláveis é o que vão para as cooperativas. Então, eu sempre falo, a partir do momento que nós colocarmos na nossa mente que nós temos que efetuar, seja em escola ou cidadãos, essas 3 frações, com certeza, a partir daí, nós já estamos fazendo a diferença de alguma forma. Aqui nós temos uma prática aqui na EFAP, na verdade, um projeto para ser realizado uma composteira, porque nós já fizemos em menor escala para apresentação de planejamento de aula para professores de biologia, de ciências, mas como nós temos refeitório aqui, as pessoas comem e tem esse resíduo orgânico, né, nós vamos ter uma composteira para auxiliar, e tem bastante plantas aqui, vai ser bastante útil, assim, e é muito importante, né? A gente vai mostrar isso também para os professores no planejamento. Muito bacana. E se precisar de ajuda, pode contar com o Lixo Zero, que a gente sobe a serra e vem aqui também somar com vocês, que esse é o nosso objetivo. Hoje nós temos conceito Lixo Zero em diversos lugares, né? Exatamente também com a questão da composteira, mas mais para frente eu falo sobre a apresentação do Lixo Zero. Vamos fazer uma reflexão. O que eu posso mudar hoje em questão de resíduos? Qual é a ação hoje que eu consigo mudar?
Você, como professor, se você ainda não tem nenhuma ação, não executa nada ainda na escola, enfim, que tal hoje você começar a elaborar um jogo ambiental? Que tal hoje você convidar os seus alunos, de repente, até para assistir um filme? São pequenas ações, mas que causam despertar. Né? Que tal hoje vocês motivarem, né, os alunos? Tragam seus resíduos, fazem campanhas. São ações que, querendo ou não, eles vão levar para casa. Eles vão executar na escola, mas eles vão levar isso para casa. Isso que é importante, porque nós estamos criando multiplicadores. Né? Então, eu acredito que isso é muito válido também. E aos professores, referente às propostas, temos aqui propostas básicas, mas que, querendo ou não, fazem muita diferença. A questão de separar o papel. Parece tolo? Não, gente, não é tolo. Separar o resíduo é o crucial. Estimular o uso de garrafas e copos reutilizáveis, incentivar os desafios do reaproveitamento dos materiais, criar murais sustentáveis, fazer com que eles entendam que eles têm que fazer a diferença. Trabalhar com a coleta seletiva na escola. Pode ser de forma lúdica, pode, mas é vocês darem um pontapé inicial. Realizar hortas, compostagem com os alunos. A partir do momento que eles se sentirem útil fazendo aquilo, eles vão multiplicar essa ação. Então, é muito importante isso. Tem mais alguma interação aí no chat, falando alguma coisa? Não, aqui a gente está com a participação, por exemplo, da Maria Velani, da Márcia Regina, né, a Terezinha reforçando leis, como, por exemplo, a Lei 9.795 de 99, que institui a Política de Educação Nacional de Educação Ambiental. Né? Aí, por enquanto, a gente não apareceu perguntas aqui, mas apareceu já. Eu queria aproveitar esse tópico de realizar horta e compostagem na escola, porque pode ser trabalhado com a interdisciplinaridade, né? Então, nós, professores, por exemplo, de biologia, podemos fazer trabalhos junto com professores de matemática e com outros de outros componentes, e assim trabalhar em conjunto. A horta ela tem tantas possibilidades de trabalho e tantas abordagens de temáticas diferentes, né, que podem ser trabalhadas e devem ser trabalhadas como uma ação possível na sala de aula, na escola, e acho que isso reforça também a educação ambiental, que não é somente para professores de ciências, não é somente para professores de biologia, todos os componentes precisam ter essa consciência, todos os alunos precisam trabalhar com essa temática, e os professores precisam conversar sobre isso. Né? Inclusive, depois a gente vai trazer um exemplo de boas práticas. Quando nós tínhamos os desafios matemáticos na Feira de Ciências, a grande maioria dos projetos envolviam algum assunto ambiental, ou coleta de resíduos, tanto que a gente usou, né, Júlia? A gente usava bastante alguns exemplos, coleta de resíduos, reflorestamento, enfim, é impressionante. Eu estou até resgatando um agora, que é com a fala da Fabiana, eu lembrei. Eu só não vou lembrar o nome da escola, que é uma pena, mas eu sei que já falamos em algum diálogo, que era justamente um misto entre uma prática com a horta e com a composteira, que o produto que vinha da composteira, eles conseguiam produzir um biofertilizante, e aí conseguiam, na horta, fazer um controle e comparativo com a utilização com o biofertilizante, um outro fertilizante industrial, e eu lembro que fazia o controle do crescimento da planta. Era genial, assim, eu adorei aquele. Eu só não vou lembrar agora o nome, mas que é um bom exemplo de interdisciplinaridade, de uma boa prática, que a gente já trouxe um outro diálogo, se não me engano, justo um de compostagem. Se não me engano, acho que é o primeiro de 2023, mas está na playlist, gente. Mas teve um de compostagem também, que acho que, se não me engano, foi esse que a gente abordou. E é bem bacana. Eu gosto bastante de abordar o tema da compostagem do resíduo orgânico, exatamente por esse fato dele ser mais da metade do nosso resíduo gerado no Brasil, porque o resíduo orgânico ele é mais da metade do nosso resíduo. Hoje nós pagamos, o Brasil é o país que paga mais caro no lixo, né? Então, assim, nós poderíamos estar pegando esse dinheiro que é investido em resíduo e está sendo investido em educação, se nós realmente estivéssemos destinando esse resíduo de forma correta. Como? Através de pátios de compostagem.
né? É algo que nós não temos. Nós não temos pátios de compostagem. Nós temos aqui um livro, que ele é um livro do Lixo Zero. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Cadê minha câmera? Aí. E é Pedagogia da Autonomia e Escolas Lixo Zero. Depois, se vocês quiserem, eu posso até fornecer para vocês, tá? Porque é bem importante. E aqui diz uma parte, eu vou ler essa frase, porque eu gosto muito, eu acho bem impactante. Que diz assim: quando não compostamos, deixamos para trás um potencial econômico, que pode gerar adubo, biogás e até energia. Ou seja, todos os dias nós jogamos dinheiro nos sacos de lixo. Então, ou seja, é isso, é uma grande verdade, né? Posso só compartilhar aqui a professora Maria Velani, que é da Escola Estadual Bairro Jundiaizinho, em Mariporã. Ela trouxe aqui um exemplo que ela trabalha com os alunos. Trabalha com uma horta sustentável com alunos e alunos elegíveis. Já há algum tempo e está dando muito certo o projeto. Maravilha, parabéns, é isso aí. Bora lá, posso fazer agora uma apresentaçãozinha do Lixo Zero. Fechou? Bora lá, galera. Agora eu vou falar um pouquinho o que é o Instituto Lixo Zero, para vocês entenderem um pouco do nosso conceito. E caso houver algum chat aí, pode me interromper que nós vamos aí interagindo. Fechou? Bom, o Instituto Lixo Zero Baixada Santista ela é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Nós estamos em atividade desde 2017, com a nossa formalização em 2019. Hoje nós atuamos com o propósito de fomentar uma cultura ambiental, disseminando boas práticas da nossa gestão de resíduos sólidos na economia circular e também com a sustentabilidade. Hoje nós já promovemos mais de 400 atividades de educação ambiental, incluindo fóruns, oficinas, limpezas de praia, rodas de conversa, semanas temáticas e também muitas ações envolvendo a comunidade, o que eu também acho bacana quando as escolas fazem, viu, galera? Eu acho muito bacana quando nós incluímos não somente os alunos, mas os pais junto, e entra a questão da inclusão da comunidade também. Porque aquele ser, aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente que está em sala de aula, ele está tendo aquela oportunidade. Mas aquela mãe que está ali no dia a dia, na correria do trabalho, ela não tem essa oportunidade. Então, quando você abrange e consegue linkar a sociedade com a questão educacional, dá super certo. Dá muito certo, e nós temos isso aí lá na Baixada, que nós vamos falar um pouquinho mais na frente. Bom, desde 2020, nós estamos atuando em projetos, com parcerias, instituições, parcerias em escolas, parcerias em prefeituras. Nós estamos realizando os eventos, Escola Lixo Zero, com um conceito totalmente lixo zero. Né? Hoje nós estamos participando ativamente de conselhos ambientais da região, como o Condena, o Comitê de Bacias Hidrográficas da Baixada Santista, a APA Marinha do Litoral, entre outros. Vou falar um pouquinho sobre os nossos projetos. Atualmente, hoje, nós temos a nossa Escola Lixo Zero. Ela é a segunda escola Lixo Zero do Brasil, certificada, que é a Leonor Mendes de Barros. Uma escola maravilhosa, eu sou suspeita de falar, porque eles adotaram 100% o conceito lixo zero, né? E hoje eles trabalham com a questão totalmente do resíduo, com a compostagem. Então, hoje, a criança ela se alimenta na escola, ela sabe que aquele resíduo que ela se alimentou, ela não vai jogar no lixo comum. E na casa dela também ela não vai fazer isso. Na casa dela, ela vai puxar a orelha dos pais e vai falar, pai, na escola eu aprendi que eu tenho que separar isso aqui. Então, isso está sendo muito importante, porque eles conseguiram a certificação. Né? A certificação de escola lixo zero, com mais de 94% dos resíduos reaproveitados. Ou seja, nada, praticamente nada de rejeito indo para o aterro. E é isso que nós queremos. Quanto mais, é pouco. 2 escolas no Brasil, é
pouco. Nós temos que multiplicar isso. Gente, coisa boa se multiplica, é isso que nós temos que fazer. Então, aqui nós temos uns projetos em destaques, né? A Semana da Compostagem e o Dia Lixo Zero. São eventos que ampliam, né, a visibilidade de boas práticas ambientais, onde nós promovemos palestras, vivências dinâmicas escolares, campanhas públicas, educação ambiental referente aos resíduos. E nessa, se vocês não dá para aproximar, né, para o pessoal ver, mas se vocês verificarem aí, a própria comunidade também está participando. Então, isso que é o legal, entre aquilo que nós estávamos falando. A comunidade começar a participar de uma horta. E detalhe, aquela produção vai ser utilizada na própria escola, ou muitas vezes para eles mesmos. Então, entra aquela cultura novamente. Aqui nós temos um pouquinho da formação Lixo Zero. Em 2023, nós fizemos a primeira formação Lixo Zero da Baixada Santista. Nós tivemos 40 inscritos, né? Tivemos 20 horas de conteúdo teórico e prático, e foi maravilhoso. E agora, ano que vem, quem quiser se inscrever, nós teremos, em torno de setembro, teremos a segunda formação Lixo Zero. E o que seria a formação Lixo Zero? É formação de multiplicadores, né? Onde as pessoas, aonde elas vão levar esse conceito. Então, isso é bem bacana. Caso alguém tenha interesse, depois, entre em contato, ok. Posso fazer só uma fala que eu acho importante, que foi passado no material, de relacionar tudo isso com as ODS, né? Que é muito importante se trabalhar na escola e ter essas ações relacionadas a esses objetivos do desenvolvimento sustentável, mostra que é possível, com pequenas ações que a gente acha que é pequena, mas que faz toda a diferença e que aí vai participar dessa educação ambiental, que vai ser passada para outras crianças, vai chegar à família, como você disse, e muitas vezes também a comunidade ela traz muito conhecimento para dentro da escola. A gente acredita que só há uma troca ali entre o ambiente escolar, mas existe um conhecimento também que essa comunidade traz e que é importante de ser trabalhado, né, de ser acolhido e de ser algo participativo de todos, né? Essa educação ambiental que a gente prevê que seja uma participação geral de todos, assim, eu acho isso importante. Bem bacana essa colocação que tu fez. É exatamente isso. A contemplação das ODS também, né? Então, tá aí uma coisa muito importante que nós temos que linkar. E o Lixo Zero, nesse contexto, acaba abrangindo aí quase todas as ODSs. Entre os nossos projetos, nós fizemos o primeiro festival Jazz, né, com a organização e conceito Lixo Zero. Foi maravilhoso, não tenho nem o que falar, depois vocês entrem aí e verifiquem. Né, foi atuação com empresas, eles certificaram, né? Então, gente, é um evento maravilhoso no qual, assim, nós não permitimos o uso de descartável. Nós pedimos para que os fornecedores, os convidados, enfim, sejam conscientes em questão ambiental e que nós possamos, no evento, ou seja, onde for, ter o conceito realmente de não utilizar o descartável e não gerar o resíduo, se possível. Lógico que é bem difícil, mas é isso, nós tentamos. Aqui um pouquinho dos nossos projetos. Né? Aqui nós temos, quando nós realizamos os eventos, nós contratamos a casinha do resíduo. Né? Aqui nós temos um copo do Festival Jazz, que todos é o ecocopo, todos utilizaram esse copo. Eu tenho aqui a imagem de um também, mas é do nosso Festival Oceano. Cadê? Tem um aqui que é o do nosso Festival Oceano, que é o meu pupilo. Pode passar. Nós aqui lá no Jazz, muito bom. Uma galera aí que nós conseguimos conscientizar bem bacana, porque quando a pessoa é da área, é mais fácil. Mas você conscientizar pessoas que foram ali ver um show. Pô, eu vim aqui ver um show, não tenho obrigação de... Mas as pessoas entraram tão na onda, foi tão bacana elas começarem a entender esse conceito, que elas compraram um copo e já queriam um cordãozinho para acompanhar, sabe? Assim, foi bem bacana esse conceito. Aqui a questão do nosso evento. Pode passar.
Não, volta para mim, por favor. Isso. Aqui nós somos o primeiro evento lixo zero da Baixada Santista certificados. Então, aqui, nós tivemos 94% do nosso resíduo destinado de forma correta. Os recicláveis, entramos em contato com as cooperativas e foi coletado e destinado para as cooperativas. O orgânico foi encaminhado para compostagem, tudo com certificação, tá, galera? Foi encaminhado para compostagem. Os eletrônicos também, a um todo, e o óleo domiciliar também. Então, assim, nós conseguimos aglobar aí um geral de resíduos e conseguir garantir a certificação de 94% dos resíduos encaminhados de forma sustentável e correta. O nosso Festival Oceano, um pouquinho aí de foto para vocês verem. O ano passado nós conseguimos em torno de 2.500 pessoas no evento, todos também altamente conscientes. No evento não houve descartável, a mesma coisa do jazz. Aqui nós tivemos o apoio da Prefeitura, do Porto Santos. Então, é primordial essas ações. Parece banal, né? Não, gente, não é. Realmente as pessoas se conscientizam de verdade. Elas entram depois em contato para tentar... eu quero adquirir o copo, nossa, eu quero chamar para o meu evento. E isso é bacana, isso nos traz um conforto, porque quer dizer que nós estamos no caminho certo. Se as pessoas entram em contato para levar o conceito, então quer dizer que nós estamos fazendo diferença de alguma forma. Então, hoje, nós somos o primeiro evento da Baixada Santista 100% sustentável. Aqui nós temos a outra mais fotos. Na escola, lixo zero, conceito também. A nossa semana lixo zero. Então, aqui, na semana lixo zero, nós mobilizamos as regiões com ONGs, escolas, cooperativas, empresas, cidades, mais de 700 ações e 30 mil pessoas impactadas ao longo das edições. As atividades incluem debates, feiras sustentáveis, drive-in tour e reciclagens e oficinas públicas. Então, é bem bacana, porque nós conseguimos, em uma semana, mobilizar o mundo. Porque o mundo inteiro entra em conceito nessa semana lixo zero em outubro. Então, é bem bacana, porque onde está acontecendo uma ação, no mesmo momento está acontecendo diversas ações em todo o local do mundo. Então, é bem bacana. Nós conseguimos reunir bastante pessoas e de diversos segmentos, não somente escolar. O que eu acho também, volto a dizer, importante, incluir a comunidade. Super recente, nós participamos agora do Verão no Clima, né? Nós somos constantemente convidados a participar de eventos voltados à preservação ambiental. Nós estamos alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, as ODS, que promovem a conscientização ecológica por meio da distribuição de mudas, de espécies nativas, de doações de sementes, de compostos orgânicos e de uma rica programação de atividades e educação ambiental. Então, é bem bacana, assim, quando nós realizamos alguma ação, nós não vamos sozinhos. Lógico que nós temos parceiros atrás de nós. Mas é bem bacana que, nessas ações, além da educação ambiental, nós também promovemos ações que as pessoas vão levar para casa e executar. Então, espera aí, eu vou fazer a distribuição de uma muda nativa, você vai explicar para aquela pessoa como que ela vai fazer, você vai fazer para ela uma doação de composto orgânico. Mas como que foi feito esse composto orgânico? Aí nós explicamos para ela que aquele resíduo foi coletado num grande gerador e, nós levamos para a compostagem, nós fizemos ali, aquele adubo ficou rico em nutriente. Então, e aquilo vai despertando, você vai plantando uma sementinha, Então, é bem bacana também essa questão, não somente a conscientização, mas a questão de dar a ação para eles fazerem. Hoje, atualmente, nós temos os projetos que está atual em vigor. É a Semana Lixo Zero, que acontece em outubro. Hoje nós estamos na nossa 9ª edição. O Festival Oceano, que acontece todos os anos
em fevereiro. O próximo agora vai ser em fevereiro de 2026. Estaremos na nossa 4ª edição, já com o conceito Lixo Zero Festival. A Escola Lixo Zero, que estamos em expansão para as escolas municipais de Santos. Então, assim, hoje, atualmente, nós temos um apoio da Prefeitura de Santos, que quer multiplicar. Né? Eles viram o resultado na primeira escola e eles querem multiplicar isso. Então, parabéns também a eles por essa consciência. E eu espero que demais cidades, mais municípios, comecem a ter esse conceito. E não que não necessariamente seja o conceito lixo zero, mas um conceito consciente, de conscientização, de despertar a importância de darmos o start para a preservação ambiental. É isso que nós temos que frisar. Hoje nós também trabalhamos com a consultoria empresarial, prestamos consultoria na área de gestão de resíduos, né, com a certificação lixo zero. Então, você pode nos chamar para a sua empresa, para a escola, onde nós vamos entrar com o nosso conceito, e nós vamos, através da sua atitude, das suas ações, vocês serão auditados e receberão a certificação lixo zero. Referente aos eventos, as mesmas coisas. Evento lixo zero. Hoje, nossa atuação nos conselhos Comitê da Bacias Hidrográficas da Baixada Santistas, de 2023 a 2026, a APA Marinha do Litoral, de 2023 a 2026, o GERCO Gestão Costeira, de 2024 a 2026, CONDESP, do Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, também, de 2024 a 2026. Isso, para nós, é uma grande honra, né, do Instituto Lixo Zero. Nós fomos eleitos conselheiros no Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Santos, o CONDEMA, de 2021 a 2022. Nós fomos reconhecidos como entidades ambientalistas pelo Estado de São Paulo. Então, isso, para nós, também é uma honra, sempre levar essa bandeira aí de entidade ambientalista. Nós acreditamos realmente no que nós fazemos. Então, quando nós recebemos algum reconhecimento, para nós é muito importante. Bom, hoje nós temos uma novidade também, que é o nosso associado Lixo Zero. Então, você não precisa necessariamente apoiar o Lixo Zero, mas você pode se associar a essa instituição. Olha, Jéssica, a minha empresa ela não atende o padrão Lixo Zero. Nós não vamos conseguir ser auditados. Mas eu gosto muito desse conceito, eu quero ser um associado Lixo Zero. Você pode entrar em contato conosco, nós iremos até a sua empresa, até a sua escola, enfim, e iremos levar o conceito do associado. É bem bacana, porque você pode garantir o seu selo de associado e também garantir a sua carteirinha de associado, que isso te dá alguns benefícios com a gente. Sempre vai estar recebendo via e-mail as nossas programações, sempre irá estar participando de evento, enfim. Bom, acredito que é mais ou menos isso. O Lixo Zero está à disposição aí para poder estar esclarecendo dúvidas. Nós agradecemos, né? E eu tenho uma frase que eu gosto bastante de falar, que é assim: eu sigo despertando em cada indivíduo a consciência de que todos habitamos a nossa casa comum, o planeta Terra. Então, o nosso planeta ele não tem plano B. É o planeta Terra e acabou. Então, se nós não começarmos a tomar atitudes, a despertar e começar a mudar as nossas ações, isso vai acabar. Então, é isso que nós precisamos, botar em ação. Temos alguma interação aí? Não, acho que até aquela pergunta da Terezinha que fez logo no início da nossa live, em relação a ações que são, como são desenvolvidas ações mediante um público que certamente é autônomo, né? Eu acho que você mostrou ali num exemplo ali, na praia, a comunidade, as parcerias, creio que você já meio que respondeu essa pergunta dela. Tá? Mas, por enquanto, essa daí era a pergunta central aqui. A Andréia, a Andréia, que trabalha com a gente lá, ela mandou aqui também, ó, boa tarde, a temática apresentada hoje no diálogo
tem interface com o eixo Territórios Saudáveis da 5ª CNI-JMA, Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Ela trouxe essa observação aqui para a gente aqui no chat. Sim, a gente vai falar sobre a conferência, mas eu quero agradecer a fala, super pertinente, trazendo essa questão de resíduos, né? E aí trazer a importância do diálogo, porque o diálogo ele vai gerar ideias, e essas ideias vão ser aí o combustível do trabalho dos professores em sala de aula, da gestão em pensar em projetos. Então, trabalhar essa questão da educação ambiental, ela é um trabalho que precisa ser participativo, precisa ter a comunidade inserida, precisa trazer essas temáticas importantes, né, para que todos os alunos, todos da comunidade escolar tenham esse pensamento reflexivo e, a partir desse pensamento reflexivo, consiga ter ações. E aí, para ter essas ações, nós temos um repositório no Centro de Mídias de todos os diálogos. É importante que você, professor, você, gestor, tenha acesso e participe desses momentos, né, de formação, de diálogo, e acessem esses materiais. Esses materiais estão disponíveis aí através do QR Code, você tem o acesso a esse repositório, tem acesso aos materiais citados nos slides. Então, toda essa construção didática aqui do diálogo, você pode ter acesso aí através do QR Code. E para fazer a relação de tudo aquilo que a gente fala com os materiais didáticos que os professores trabalham em sala de aula, nós trazemos aqui alguns exemplos, né, de escopo, falando sobre essa temática, em quais áreas vão aparecer esse tema, que é importante que o professor acompanhe. Então, a gente sempre traz esses escopos com essas temáticas de aula. E aí a gente pode ver aqui no primeiro slide, falando sobre poluição das águas, que o 5º ano já trabalha em ciências essa temática. Então, é uma forma do professor ter um subsídio aí para a preparação das suas aulas, para ter um planejamento melhor aí da sua gestão de sala de aula, para incluir, né, muitas informações importantes que podem e devem ser trazidas em sala de aula. Então, traz um material de apoio muito importante para que você consiga fazer esse planejamento da melhor maneira possível. Então, a gente pode observar aqui que o material digital ele traz algumas imagens, né, que vão trazer aí essa reflexão sobre os resíduos, como isso pode impactar aí nos ambientes, em vários ambientes, né? E tem também o material de biologia do ensino médio. Você quer comentar sobre ele, Isaac? Oi. Não, então, biologia também vai trazer uma atividade, tipos de poluição, igual a nossa colega aqui falou, né, que não existe só um, existem vários. Então, são várias ações que têm que ser feitas, não um único ponto, focando numa única situação. E essa aula aqui é da primeira série, no segundo bimestre, se não me engano, aula 8, você está ali. Deixa eu ver aqui, só confirmar o número da aula. Aula 8, isso, né? E ela vai trazer a questão da poluição da água, o que é a poluição, né? Fontes que acabam fazendo a poluição da água, o excesso de nutrientes e toxinas, microplásticos. E se a gente repara que, pode voltar um pouquinho aqui no slide, lá do 5º ano, que acabou não aparecendo a imagem. Ó, nós temos aqui uma imagem de um tipo de poluição da água, né? E lá na primeira série, nós vamos ter mais tipos sendo abordados ali. Então, as imagens causam até uma certa semelhança entre elas, assim, na questão da narrativa do que está sendo tratado ali, né? E na FECESP nós também temos um exemplo, né? Como a gente sempre acaba trazendo aqui alguns projetos. Nesse caso aqui, no componente que eu atuo, né? Componente de matemática, temos um projeto que foi realizado na última FECESP de meio ambiente. Pode deixar na tela, por favor? Que é o projeto de uma escola da Diretoria de Ensino de Votuporanga, Maria Nívia Costa Pinto Freitas. O tema lixo, reciclagem e matemática, uma proposta de conscientização e sustentabilidade. Então, qual que foi a questão, a justificativa aqui?
com aumento populacional, obviamente, aumenta a quantidade de resíduos, né? E a escola focou nessa questão sobre o descarte de papéis que eles tinham. Então, eles fizeram mais ou menos alguns cálculos. Olha, uma turma, em média, descarta cerca de 1,6 quilogramas de resíduo de papel, né? E aí, 4 semanas, 6,4 quilogramas. Aí, na escola, são 9 escolas, tendo uma média de 19 turmas cada escola, eles chegaram que, no caso, em um ano, em um mês, uma escola descarta cerca só de papel, tá, gente? Cerca de 121,6 quilogramas. Em um ano, isso seria quase 1,5 tonelada. Em 5 anos, pouco mais de 7 toneladas. E aí, obviamente, qual que foi a proposta? Eles dividiram esse programa, em 3 etapas. Obviamente, a primeira etapa, o levantamento bibliográfico, né, daquilo que vai ser abordado. No segundo momento, eles instalaram cestos de lixo na sala de aula para que fosse feita a coleta desses descartes de papel, né? E o terceiro, o cálculo, que foi aqui apresentado por meio da tabela. E o quarto seria a questão da reutilização desse papel descartável por meio de reciclagem, né? E aí, só para finalizar, a gente tem uma ideia. Se fosse para produzir 1 tonelada de papel, aquele papel que a gente usa, eles conseguiram informações que, de papel comum, seriam necessários 100 mil litros de água e teriam um gasto de energia de 5 mil quilowatts, e que isso custaria 24 árvores. Com o papel reciclado, essa quantidade de água cairia para 2 mil litros, energia pela metade, 2.500, e adivinha, qual a quantidade de árvores cortadas? 0, né? Está reutilizando o que já foi. Então, esse é um projeto que, por mais esteja alinkado a ambiental, né, a situação de resíduos, é que a matemática também tem um espaço aqui para atuar, assim como diversos outros componentes acabam apresentando. Mas muito, muito importante, parabéns aí, muito importante mesmo. E entra na questão que nós estávamos falando. Não necessariamente tem que ser um professor de biologia ou um professor de ciência, mas alguém, um cidadão que quer fazer a diferença e encontrou uma forma de estar fazendo. Então, isso que é bacana. Vou complementar uma questão que você havia falado sobre as pequenas ações. Pequenas ações, grandes mudanças, galera. Mas eu não posso ir fazer uma coleta de resíduo, eu não posso separar o meu resíduo, eu não tenho. Até porque nós temos hoje, na nossa realidade, existem muitos seres humanos que não têm nem o que comer. Quem dirá ter como separar o seu resíduo. Temos outras realidades também a serem vistas, né? Mas se você, como cidadão, consegue fazer o mínimo, faça. Vai até o mercado, leva a sua sacola. Leva a sua bag, leva a sua sacola, leve a sua sacolinha plástica que você já tem em casa mesmo. Não pegue uma sacola. Eu vi que o Júlio chegou hoje com a bag dele, já me ganhou, chegou com a bag dele. Questão do copo, garrafa, não utilize o descartável. Nós temos aqui os nossos copinhos, que, gente, onde eu vou, eu coloco no bolso, eu levo isso no bolso. Parece bobeira? Não, mas eu não utilizo descartável. É um copo que eu consigo beber tanto quente quanto frio. Eu coloco no meu bolso. Aonde eu vou, eu saco do bolso, faço o meu consumo consciente. E é isso que falta para nós, consumir consciente. Eu acho que a gente podia ganhar esse copo, né? Nossa, eu acho, não, eu tenho certeza. Eu não acho. Legal. Eu não acho, eu tenho certeza. E só complementando, parece algo besta, nós temos um problema que eu acredito que não é somente no Brasil. Eu acho que esse problema é um problema mundial. Bitucas de cigarro, galera. Bitucas de cigarro. Uma bituca de cigarro, quem não tem essa informação hoje vai ficar impressionado, hein? Você aí atrás com certeza vai ficar. Uma bituca de cigarro tem aproximadamente 4.700 toxinas. Vocês já imaginaram?
4.700 toxinas ali, contaminando o nosso solo, nossos lençóis freáticos, o nosso ecossistema marinho, a nossa fauna marinha, a nossa fauna terrestre. Então, parece uma coisa boba. Se tu fuma, leva um recipiente na bolsa. Sabe o que é isso, galera? Embalagem de remédio. Pega um recipiente desse, deixa na bolsa, apagou o cigarro, coloca aqui dentro, não dá cheiro nenhum, é fechadinho. Querendo ou não, você vai estar fazendo a diferença sim. Onde a gente acha esses tipos de utensílio, por exemplo? Alguma pessoa está assistindo, fala, nossa, onde que acha? Por exemplo, isso é uma produção que vocês fizeram? Não. De remédio. Eu peguei uma embalagem de remédio, aqui continha vitamina. Em vez de eu jogar fora, reciclei. E o que eu faço nas ações? Nós deixamos isso aqui disponíveis. Muitas pessoas que fumam chegam e perguntam, nossa, o que é isso? Aí nós falamos, são para fumantes que querem se tornar conscientes. Nós damos. Então, você pode adquirir o seu, coloca na bolsa, chegou na casa, esvazeia, coloca no seu lixo comum, que realmente vai ser destinado onde tem que ser destinado. Agora, jogar no chão, não dá, galera. Deixa eu só responder uma pergunta aqui da professora Débora Picanco. Alguma informação sobre a FECESP desse ano? Débora, a gente não tem informação ainda sobre como que vai ser a Feira de Ciências. Estão ocorrendo algumas mudanças de estrutura lá na secretaria. E aí, assim que a gente tiver alguma notícia da FECESP ou de alguma Feira de Ciências que o Estado vai proporcionar para vocês, a gente vai estar entrando em contato, comunicado via boletim da subsecretaria, as diretoras de ensino, tá? Então, por enquanto, a gente não tem nada ainda em relação à Feira de Ciências. Mas eu tenho uma informação importantíssima, principalmente para os professores, que é o convite à 6ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. É uma mobilização tanto de escolas estaduais, municipais e particulares do estado de São Paulo. E a temática dessa 6ª conferência é Educação e Justiça Climática, que é esse tema, e que tudo isso que foi falado hoje, né, todas essas contribuições que nós tivemos nesse diálogo, pode ser utilizado para se pensar em projetos, para a participação das escolas nessa conferência. É muito importante que os pequenininhos façam parte desse movimento, né, da educação ambiental, dessa reflexão a partir das problemáticas que nós temos aí do cotidiano. Então, trazer esses projetos para perto da escola, para que sejam desenvolvidos e para que a escola participe dessa conferência, é muito importante. Vai aparecer aí a jornada pedagógica na escola, então, um panorama geral aí de como percorrer aí no saber agir, comunicar, apresentar, dialogar, escolher. Então, todo esse movimento que o aluno faz para chegar aí ao seu projeto final, para a participação dessa conferência, é muito importante. E aí nós temos o calendário da 6ª conferência, até 30 de maio de 2025, a conferência nas escolas, depois as conferências municipais, regionais, um prazo que vai ser definido, as conferências estaduais até dia 15 de agosto, a Conferência Nacional de 6 a 11 de outubro e a pós-conferência, que é as estratégias de continuidade das ações de educação ambiental nas escolas. E se você precisar de mais informações, a gente tem aqui o endereço de e-mail da COPED, que você pode mandar aí a sua dúvida, para que haja um maior entendimento sobre a conferência. Você quer fazer alguma colocação referente à conferência? Não, apenas agradecer. E da conferência, assim, no nosso portal de educação ambiental, para a próxima terça-feira está previsto o Participe, que é o bate-papo ambiental que tem no portal, que é sobre também a conferência. Então fica o convite, a divulgação sai em breve, mas já está previsto para 14h da próxima terça-feira. Então, esse movimento é muito importante. O diálogo ele traz muitas informações importantes para você conduzir essa ação,
que também é importantíssima a participação de todos. E aqui está o nosso grupo de trabalho, tanto aí essa conexão com a CEMIL, SEDUC, EFAP, todos trabalhando em prol aí desse diálogo para favorecer e trazer subsídios para todos os profissionais da educação. Eu quero agradecer aqui, muito obrigada pela sua presença. Você quer falar alguma coisa, se despedir? Somente agradecer a oportunidade de estarmos aqui, né, trazendo o conceito lixo zero e estarmos dialogando referente a um assunto que é tão importante e necessário ser dito, que é a questão dos nossos resíduos sólidos e o descarte correto e sustentável deles. Então, é isso. Eu agradeço realmente e que possamos estar novamente juntos aí dialogando. Agradecer o convite, tá? Mais uma vez está participando, já faz um tempinho que eu não via. E assim, é gratificante a gente estar discutindo sobre diversos assuntos e que eu vou também aprendendo bastante, né? Também acaba sendo um aprendizado constante. Queria mandar um beijo para a Patrícia, que é minha colega lá de condomínio, que ela estava participando hoje de uma reunião sobre resíduos hospitalares na Secretaria do Saúde. Tá bom? É isso. Muito obrigada a todos que participaram. Muito obrigada por esse compartilhamento de conhecimento de todos. A gente fica por aqui e a gente se vê num próximo diálogo. Até mais.